Graça e paz. É uma bênção podermos juntos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Queria convidar você que nos visita, você que já faz parte dessa comunidade, para que a gente abrisse a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1. Se você não estiver com Bíblia aí, você pode acompanhar então na projeção. Eu quero, antes de orar com você, ler o versículo 18 do capítulo 1, e depois da oração então nós vamos voltar ao início do texto e passear um pouco sobre o que Paulo está desenvolvendo aqui. Versículo 18, então, queria chamar a sua atenção do capítulo 1. Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Feche seus olhos, quero orar mais uma vez com você. Vamos pedir ao Senhor que nos direcione, nos instrua aqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa manhã e queremos, diante do Senhor, rogar, clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração, da nossa mente, e que o Senhor nos conduza ao entendimento, nos ilumina aqui, Senhor, a entendermos a Tua palavra, a ouvirmos a Tua voz. Nos dá essa graça de, pelo Teu Espírito, sermos conduzidos a toda a verdade aqui, Pai. Nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar pensando aqui com você hoje do contexto dessa carta que Paulo nos escreve. É um contexto que no versículo 12, se você observar, ele inicia essa carta tratando aqui sobre uma possível divisão que acontecia no meio da igreja de Coríntios, que não é apenas uma comunidade local, como nós podemos entender na nossa realidade, de que aqui em Recife nós temos diversas comunidades locais. Você não tem como se referir à igreja do Senhor que está em Recife de forma tão ampla, porque nós temos diversas comunidades espalhadas pela cidade. Mas quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, então ele escreve à igreja daquela cidade. Nós não tínhamos ali essas divisões, nós não tínhamos ali as denominações, nós não tínhamos diversas comunidades espalhadas dessa forma como nós entendemos hoje. Mas que, se referindo à igreja de Coríntios, Paulo escreve com uma preocupação aqui, que é a preocupação dessa divisão que havia no meio deles, dessa possível contenda que podia estar acontecendo, e ele se refere ao fato de cada um deles dizerem da seguinte forma. No versículo 12 ele diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e outros que diziam eu de Cristo. Então observe que havia ali diversas ramificações, vamos dizer assim, de pessoas que gostavam mais e aderiam mais às perspectivas, à visão, à maneira de falar que o apóstolo Paulo tinha. Outros que gostavam mais da perspectiva, da visão, da maneira de falar que o Apolo tinha convertido e instruído na palavra de Deus, e Atos se refere a ele e fala que ele era um homem de muita eloquência e muito instruído nas Escrituras. Mas outros diziam assim: não, eu sou de Pedro, e talvez você não enxergue em Pedro alguém com tamanha habilidade ou eloquência como esses dois primeiros, Paulo e Apolo,
mas alguém que estava muito mais firmado nas tradições, alguém que estava muito mais firmado em toda aquela historicidade das Escrituras, arraigado nos costumes judaicos, e que alguém que, quando as Escrituras, o Espírito de Deus o chama para anunciar o Evangelho a outros povos, aos gentios, ele ainda tem muita resistência àquilo ali por causa da tradição que Pedro carregava e tinha de forma muito honesta e sincera, não como algo hipócrita ou algo superficial, mas que de fato alguém que cria em tudo aquilo que estava desenvolvendo na sua vida. Mas haviam também aqueles no meio desses irmãos que diziam assim: bem, eu não sou nem de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Jesus. Eu não tenho esse negócio comigo. Se falar de Jesus, para mim está tudo bem. Se a gente estiver aqui ouvindo a qualquer um, contanto que fale de Jesus. Porém, a ideia que se tinha aqui, mais ou menos, é que esses irmãos, de certa forma, rogavam para si até uma espiritualidade maior. Essa afirmação, no meio do debate em que que cada um estava escolhendo um lado, esses irmãos que diziam assim: não, eu sou de Jesus, eles não estavam ali no meio daquele debate tentando ter uma postura de humildade, mas eles estavam se orgulhando da própria humildade. Sabe aquele argumento falacioso e aquela postura falaciosa de alguém que transparece não gostar do debate, não gostar de discussão, parece ser uma pessoa mais humilde, mas que no fim das contas ela carrega dentro daquela humildade uma verdadeira arrogância, tentando se colocar como superior àqueles outros que estão tentando escolher algum lado. Mas eu queria pensar aqui com você sobre a figura do Apolo, não o da mitologia, mas esse homem que o Novo Testamento relata, fala muito pouco dele, mas que acredita-se que o termo Apolo é apenas uma abreviação de um nome maior, nome até engraçado para quem tem um pouco mais de idade aí, a abreviação de Apolônio, né? Quem ouviu aí, assistiu Chico Anísio, quem ouviu A Praça é Nossa, né? Lembra aí desse nome. Esse Apolo, ele tem a sua naturalidade da cidade de Alexandria. Alexandria era um dos principais polos acadêmicos e intelectuais daquela época. Apolo é alguém que, conhecendo as Escrituras, conseguia, pelos relatos da sua eloquência, da capacidade dos raciocínios dele e de instrução na fala, ele conseguia organizar e casar todo o vasto conhecimento que ele tinha recebido exatamente na cidade de Alexandria, por ser natural daquele lugar, um lugar muito afeito ao conhecimento, aos desenvolvimentos, às novidades, às tecnologias até, porque ali naquela época você tem descobertas e invenções naquela época, que eram verdadeiros homens assim, inteligentíssimos, porque as invenções que nós vamos ter na humanidade a posterior daquele período, não parte do zero, mas já a partir de coisas que estavam sendo desenvolvidas. Naquela época, eles estavam descobrindo coisas na física, na matemática, desenvolvendo coisas que eram extraordinárias. Apolo tem essa origem, tem esse berço. E o que está acontecendo aqui é que a igreja em Coríntio, que também era uma cidade cosmopolita, uma cidade afeita às novidades, Apolo chega naquela cidade, Apolo
prega de tal forma que começa a chamar a atenção das pessoas, a cativar as pessoas pelo tamanho conhecimento que ele havia desenvolvido e ele conseguia aliar com as Sagradas Escrituras. Esse conhecimento que nós também buscamos nos estudos, na matemática, na ciência, nos diversos ramos do conhecimento, Apolo havia um elevado nível nesse campo, mas que também tinha um profundo conhecimento das Escrituras. O cara era bom, o cara conseguia falar de todos os assuntos, o cara conseguia pegar todas as ramificações do conhecimento e trazer para as Sagradas Escrituras e expor aquilo para as pessoas. O cara era bom. O que acontece aqui é que a igreja começa a ficar meio que dividida em relação a quem é melhor, quem fala mais, quem está mais certo. E aí ficou naquele negócio, eu estou com Paulo, não, eu estou com Apolo. As ideias de Apolo são muito melhores, o avanço de Apolo, e observe, Paulo, para os judeus, ele já é um avanço, porque ele começa a levar o evangelho aos gentios, o que causa muita estranheza ao grupo mais tradicional, ao grupo mais arraigado aos costumes antigos, já vai quebrando muitas coisas, mas aí vem um Apolo, que começa a ser ainda algo a mais, no sentido desse avanço, daquilo que vai sendo quebrado, dos costumes, das pseudo-verdades que nós nutrimos na nossa vida. Apolo já é algo a mais, mas aí você tinha aquele grupo que dizia assim, não, nem Paulo, nem Apolo, a gente está lá atrás ainda, a gente fica com o que é mais ortodoxo, a gente está com Cefas. Aí outros diziam assim, não, nem a ortodoxia, nem esse avanço, nem a modernidade, nem a pós-modernidade, a gente vai ficar com Jesus. Ele está acima de tudo isso. Eu queria então voltar com você ao início do texto. Observe então como Paulo inicia o raciocínio, o argumento dele quanto a essas questões. E eu queria que você percebesse que a forma como Paulo argumenta e nos instrui, ela é tão importante quanto a própria instrução. Não apenas o que ele nos ensina aqui, mas o caminho que ele faz para nos ensinar é de igual importância. Então veja só o que acontece. Paulo inicia no versículo 1 dizendo assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Observe, santificados em Cristo, chamados para serem santos. Veja, a ideia de ser santificado em Cristo aqui é que nós em Cristo Jesus fomos separados e colocados em Cristo Jesus, ok? De acordo com aquilo que Paulo está iniciando aqui, que é a vontade de Deus. A palavra vontade, muitas vezes, nos passa desapercebido, embora em Romanos Paulo fale sobre essa vontade de Deus, em Gálatas Paulo fala sobre essa vontade de Deus, em Coríntios Paulo inicia falando sobre esta vontade de Deus, mas que quando você observa versículo 7, veja só, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, ok? Quando você observa que o que Paulo está trazendo aqui é toda essa ação de Deus, todo o plano de Deus na história. Então, quando ele se refere
a Cristo, que nós estamos guardados nele e seremos guardados até o fim, Paulo não está falando sobre a vontade de Deus de forma que, assim, de repente Deus olhou assim e disse: eu quero esse homem, e botou Paulo lá, chamou Paulo para ser apóstolo. Quando nós olhamos de forma simplista, isso perde um pouco do significado e do poder que existe. Quando Paulo está dizendo, segundo o propósito de Deus, segundo os planos de Deus, é o que se refere, segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos, segundo os planos de Deus, ele me chamou para ser apóstolo. Então observe, o plano de Deus que Paulo se refere é tudo o que as Sagradas Escrituras já nos revelou sobre a criação, sobre a queda do homem, sobre a redenção e sobre a consumação de todas as coisas que há de acontecer na volta, aqui no dia do fim. Ele vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor, do versículo 8, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo inicia a carta, então, dizendo a vontade de Deus, os propósitos de Deus, me fez apóstolo. O que Paulo está dizendo é, dentro de toda a construção que Deus está realizando na história, dentro de tudo aquilo que a palavra de Deus já nos revela sobre os planos e as ações de Deus, nesse meio há uma determinação, um decreto divino de ter me posto como apóstolo. Sendo assim, versículo 4 ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Lembra qual é a questão que está acontecendo lá? Sou de Apolo, sou de Paulo, eu sou de Cefas, não, eu sou de Jesus. Paulo está iniciando então dizendo: olha, eu dou graças a Deus, porque em Cristo, vocês, separados em Cristo, santificados em Cristo, mas chamados para serem santos. Há duas ações aqui, uma é passiva, você foi separado, santificado em Cristo, e também foi chamado para, santificado em Cristo, ser santo, e santo como separado também. Então observe, eu sou separado em Cristo Jesus, passivamente, eu não escolho isso, Ele é quem me escolhe, e sou chamado para viver de forma separada também, neste mundo, ok? Então, a vontade de Deus, os propósitos de Deus em toda a história, é aquilo que precisa estar constantemente em atividade, formando as lentes com que eu leio o mundo, para que eu possa não apenas ser separado deste mundo, mas eu também possa viver neste mundo de maneira separada, de acordo com a vontade de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Então ele diz assim: vocês receberam todo o conhecimento. Versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Paulo está se referindo agora a essa caminhada neste tempo em que nós vivemos, a esse mundo em que eu e você estamos inseridos e que recebemos todo o dom e que, de acordo com todo o conhecimento que nos é dado pela palavra de Deus, eu e você temos toda a capacidade de vivermos nesse mundo de forma separada, de forma santa. E a separação aqui não é uma separação física, é uma separação de visão, é uma separação de mente, é uma separação de consciência. Então observe como ele diz no versículo 10, a parte já C do versículo 10, diz assim: antes sejais inteiramente unidos,
porque agora ele vai entrar no assunto das discrepâncias e discordâncias que estão acontecendo entre aqueles irmãos. Ele diz assim: de forma que vocês antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo julgamento, no mesmo parecer. A maneira como eu e você, como todos nós precisamos olhar o mundo, precisamos enxergar as relações, as coisas, os acontecimentos, a maneira como eu e você precisamos enxergar, ela também precisa ser separada de tudo isso que se desenvolve secularmente, de tudo isso que se desenvolve no mundo. Eu e você fomos chamados a viver de forma santa, separada disso, a partir do conhecimento, a partir da palavra de Deus, que eu e você fomos enriquecidos em Cristo Jesus, dessa palavra e desse conhecimento. E então, caminhando dessa forma, iluminando tudo isso, Paulo diz assim: a mesma disposição mental, no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós, e me refiro a esse fato, de que uns estavam dizendo que sou de Paulo, de apóstolo, tal. Versículo 13, então, Paulo diz assim: acaso Cristo está dividido? Esse que eu e você fomos inseridos nele, fomos santificados nele, chamados para termos uma vida santificada também, separada. A pergunta de Paulo agora se aplica de forma muito contundente, porque se eu e você fomos postos nele, a pergunta de Paulo é: como pode agora nós estarmos tentando encontrar linhas por onde nós vamos caminhar, se todos nós fomos postos em Cristo? A gente separou ele, a gente cortou ele em partes, para que cada um ficasse com uma? Ou somos santificados em Cristo, ou ele se dividiu. Então observe, e aí, agora, a continuação do raciocínio de Paulo não cita Pedro, não cita apóstolo, não cita Apolo, mas Paulo trata sobre ele mesmo, e eu acho isso muito curioso, porque muitas vezes quando nós estamos tentando tratar e resolver algumas questões, nós fazemos desconstruindo o outro, colocando o outro em todas as suas questões como algo pelo qual as pessoas não devem seguir, se apoiar, se agarrar. Paulo faz assim: foi Paulo crucificado em vosso favor? Em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Você percebe o tipo de argumentação? Existem várias pessoas aqui sendo citadas, mas Paulo trata sobre ele, cita a ele. Ele lembrou da questão, do problema, e lembrou quem eram as pessoas envolvidas. Mas Paulo está agora falando sobre ele, dizendo: não fui eu que fiz tais coisas com vocês. Versículo 14 ele diz: eu dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aqui nós temos agora o que salta ainda mais as questões que estavam envolvendo toda essa perdi a palavra, essa contenda.
conhecimento, as palavras humanas, a sabedoria humana estava impressionando aqueles irmãos. Aquilo que eu e você podemos, de maneira ativa, buscar conhecer, aquilo que eu e você podemos ter como preparo acadêmico, o que era a situação do Apolo, por exemplo, que talvez tenha tido acesso à maior biblioteca do mundo antigo, a biblioteca de Alexandria, construída por Alexandre o Grande. Talvez o Apolo tivesse ali tamanho conhecimento que aquilo encantava as pessoas. E Paulo está dizendo assim: quando nós pregamos, observe o versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por quê? Versículo 19 ele explica: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Do que Paulo está tratando aqui? Sobre aquela experiência de vida que a gente vai tendo, o conhecimento mais empírico que a gente vai desenvolvendo na vida? Não. Paulo está falando sim sobre conhecimento construído, científico, buscado, estudado. Paulo está tratando sobre esse campo do conhecimento que nós seres humanos tanto buscamos em toda a história e que nós estamos constantemente evoluindo em relação a esse conhecimento. E nós vamos avançando, e coisas que a gente antigamente pensava que era assim, hoje a gente avançou no conhecimento e descobre que não é mais. É desse conhecimento que Paulo está tratando aqui, dizendo: olha, está escrito, o Senhor tem uma mensagem, o Senhor tem uma pregação, o Senhor tem uma verdade, que para os que se perdem, ela é loucura, mas para os que Ele salva, e os que estão sendo salvos, essa mensagem é o poder de Deus, e a mensagem é a mensagem da cruz. Então observe, Paulo diz mais no versículo 20, onde está o sábio? Onde o escriba, citando a palavra de Deus? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O que Paulo está citando aqui, que a palavra de Deus está nos revelando, é que toda essa sabedoria que nós, seres humanos, construímos com as nossas próprias capacidades e desenvolvimentos intelectuais, Deus torna essa sabedoria loucura. Mas mais ainda, versículo 21 ele diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Observe, a palavra pregação aqui é querigma. Este querigma está conectado à pregação dada e revelada aos apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas que receberam a revelação da palavra de Deus e que pregaram a palavra de Deus, e que todo aquele que prega a mesma palavra de acordo com a palavra revelada, as sagradas escrituras, também proclamam de forma querigmática a essa mensagem do evangelho, que é a mensagem da cruz. Mas quando Paulo diz a mensagem da cruz, ele não se refere apenas àquele ato em que o Senhor Jesus foi à cruz, pagou os nossos pecados, morreu por nós e nos deu acesso a Deus, mas Paulo está falando sobre a vontade de Deus, que é a vontade de Deus em toda a história, a vontade de Deus criando um povo para si, a vontade de Deus ainda quando o homem cai, e Deus providencia a redenção e providencia a consumação final de todas as coisas com a glorificação do seu povo.
A mensagem da cruz é uma mensagem que envolve todo o mundo criado, toda a existência criada. A mensagem da cruz nos revela que não há outro caminho e nenhuma outra sabedoria que possa fazer com que a gente se conduza nesse mundo, prossiga nesse mundo de outra forma, senão segundo a vontade de Deus revelada, e que eu e você precisamos nos conduzir nesse mundo segundo a sabedoria de Deus, vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, e não de acordo com a sabedoria deste século, com a sabedoria deste mundo, porque toda a sabedoria deste mundo é construída a partir da queda, a partir do pecado. Ela tem origem no pecado, ela vem conturbada, ela vem distorcida, ela vem transformada pelo próprio pecado. Por isso a mensagem da cruz é a mensagem pela qual eu e você precisamos nos caminhar, nos firmar neste mundo, para termos a nossa caminhada realmente segundo a vontade de Deus. Observe então, versículo 22, melhor dizendo. Então ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Veja se esse cenário que Paulo descreve, que é um cenário, na verdade, descrevendo a humanidade, porque você sabe que a humanidade naquela época, principalmente para os judeus, ela era resumida dessa forma: eram os judeus e os gentios, os demais. Eram esses dois grupos para eles. O que Paulo está fazendo aqui é judeus e gregos, gentios, todos. Um está pedindo sinal, outro está querendo sabedoria. Nós estamos exatamente dentro desses mesmos grupos. Quantos de nós, muitas vezes, estamos buscando algum sinal a mais para crer? Algum sinal a mais na vida, para que a gente possa realmente conduzir a nossa vida a partir daquilo. Os judeus faziam a mesma coisa. Eles ainda estavam querendo um sinal, e Jesus disse a eles: olha, vocês não terão sinal nenhum, a não ser o que já foi tido, que é o sinal de Jonas. Imagina, para o judeu aquilo. E quando Jesus se refere ao sinal de Jonas, ele se refere exatamente à sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Assim como Jonas foi ao Hades, que a palavra diz, e ao terceiro dia ele é posto de volta, Jesus desce à escuridão e ao terceiro dia também ressurge. Vocês não vão ter nenhum sinal a não ser esse. Mas eles continuaram a querer sinal. Os gregos estavam querendo sabedoria. Em que sentido eles queriam sabedoria? Não existiam sábios naquela época, existiam sábios. Mas é exatamente aquela ideia de assim, algo a mais do que já foi dito. Uma sabedoria ainda a mais do que já foi dito. E muitos de nós estamos querendo viver uma vida cristã, mas ainda assim querendo descobrir algo a mais, quando a mensagem e a vida cristã se apoia em uma só mensagem, que é a palavra da cruz, que é a mensagem da cruz, que Paulo diz que essa mensagem é o poder de Deus, em que Romanos diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando a palavra de Deus fala sobre salvação, ela não está falando apenas sobre um destino final, último, mas ela está falando sobre a vida que nós caminhamos aqui, salvos, sendo salvos e salvos no final, na volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, muitos chamariam isso de cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã. Eu e você somos abarrotados por mensagens de sabedoria em todos os lugares que a gente chega. Se é na faculdade, tem uma coisa inovadora. Se bem que na faculdade o que é mais inovador hoje já está lá atrás. E os caras ainda estão ensinando como se fosse a invenção da roda. Se chega na faculdade, tem uma sabedoria a mais. Se você chega muitas vezes em encontros cristãos,
em cultos e igrejas evangélicas, as pessoas que são mais admiradas são aquelas que muitas vezes leem a palavra de Deus e elas dizem coisas que não estão lá. Mas a gente olha assim e diz assim, caramba, que capacidade. Capacidade de quê? De criar coisas? Vamos colocar autores de novela para pregar agora. Porque a capacidade de criar coisas que não existem passam a ser, muitas vezes, a capacidade que nós admiramos. Porque nós estamos querendo coisas novas, sabedorias, coisas inovadoras, movimentos diferentes, coisas que possam alcançar de forma maior as multidões. Deixa eu dizer a você, a palavra de Deus nos traz de novo aquilo que é mais simples, mais central, mas também mais poderoso em toda a história, em toda a humanidade e em toda a existência, a mensagem da cruz. Paulo então diz assim, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para aqueles que pedem sinais, e é loucura para os gentios. E talvez se você estivesse pensando assim, não, mas ele citou os gregos, não foi os gentios, agora ele está dizendo aqui, gentios, os gregos são exatamente os gentios. Observe, a mensagem de Cristo crucificado como sendo a mensagem central e unificadora de toda a história, é escândalo para os judeus, para os que estavam querendo um sinal a mais, uma coisa a mais, e aí vem alguém e diz assim, não, não tem nada a mais, já foi tudo, Cristo e esse crucificado. Mas também, para os gentios, é loucura. A ideia da palavra loucura aqui, pode ser traduzida também assim como bobagem, uma coisa assim, boba. Quantos de nós muitas vezes ouvimos a mensagem do Evangelho, a mensagem mais poderosa de toda a história, e às vezes nós estamos encarando essa mensagem como uma bobagem. Não, estou precisando de uma coisa a mais, pastor, para a minha vida. Ficar ouvindo sobre pecado o tempo inteiro, ficar ouvindo sobre a graça o tempo inteiro, ficar ouvindo sobre a justificação o tempo inteiro, ficar ouvindo sobre a santificação que nos é dada em Cristo Jesus o tempo inteiro, ficar ouvindo sobre a missão que nós temos como discípulos na terra o tempo inteiro. Não é mais isso que eu estou precisando, eu estou precisando de uma coisa para mim. Você percebe? A mensagem da cruz de Cristo é loucura, é bobagem, muitas vezes, para aqueles que estão querendo uma sabedoria a mais. Mas, para os que foram chamados, e a ideia da palavra chamados aqui é chamados através da pregação desse evangelho. A pregação que ele cita lá na frente, que ela é loucura, essa pregação que é loucura para gentios, Me perdi aqui. Essa pregação que para os gentios se tornou loucura, é a mesma pregação que para aqueles que serão chamados segundo Deus, através dessa pregação, ela se tornará o poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, no sentido de que esta mensagem da cruz, sendo confirmada, pregada, anunciada, revista, dia após dia, ela é que te dá a capacidade de ter uma postura nesse mundo com a sabedoria de Deus. É olhar para o mundo, olhar para as coisas, olhar para si mesmo, a partir do prisma das Sagradas Escrituras, a partir do prisma desse evangelho que é anunciado na palavra de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a própria fraqueza é mais forte do que os homens. Então no versículo 30, Paulo diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito,
aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. O Evangelho nos é anunciado para isso. O Evangelho nos é anunciado para que nós tenhamos o poder de viver esta realidade. O Evangelho não nos é anunciado para que nós possamos viver a inovar. Se tiver como inovar, que seja. O Evangelho nos é anunciado para que a sabedoria de Deus conduza a sua vida e a minha vida. O Evangelho nos é anunciado para que a santidade de Cristo seja real na minha vida e na sua vida. O Evangelho nos é anunciado para que a justiça dele seja vivido na sua vida e na minha vida. E muitas vezes a gente acha que a vida em justiça, viver em justiça, ela é produzida pela nossa força, pelas atividades que nós empreendemos. Ela só pode ser vivida pelo poder de Deus. A própria santificação que eu e você devemos viver só pode ser vivida pelo poder de Deus. A fé que nós desenvolvemos e plantamos e alicerçamos no Evangelho da Palavra de Deus. E a redenção. A redenção que, pela fé, só há naqueles que creem completamente na mensagem da cruz, no Evangelho que é o poder de Deus. Por isso Paulo ainda diz mais, e eu quero caminhar para finalizar com você. No versículo 4 do capítulo 2, ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Sabe o que é isso, querido? Trocando em miúdos, é mais ou menos assim. Sabe aquelas coisas que a Bíblia já disse e que algumas pessoas terminam acreditando mais porque a ciência comprovou? Sabe? Encontraram não sei o que, os arqueólogos encontraram bababá. Tá vendo? A Bíblia estava certa. Aí a pessoa fica mais convencida. É exatamente essa linguagem persuasiva de sabedoria, dessa sabedoria humana, que muitas vezes a gente fica querendo usar dela para apoiar a nossa fé. Essa sabedoria não precisa fazer mal para você, você pode tê-la. Mas a fé que nós temos, ela precisa se apoiar em uma coisa. Observe, não em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Que poder? O poder da mensagem da cruz, o poder do Evangelho, porque Paulo já disse que o Evangelho é o poder de Deus. O poder que há quando o querigma, quando a pregação fiel à palavra de Deus acontece, vidas de pessoas são realmente transformadas. Famílias muitas vezes são até transtornadas pela pregação do Evangelho, que converte pessoas, que tornam aquelas pessoas, para os que se perdem, loucas, por causa da sabedoria de Deus, da sabedoria do Evangelho. E esse Evangelho é poderoso, e a nossa fé precisa se apoiar nisso, em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em... Leia por favor, mais alto. E sim, no poder de Deus. E para a gente finalizar então, versículo 9, ele vai discorrer sobre essa sabedoria, sobre o poder de Deus, sobre a sabedoria deste século, e aqui a gente poderia encaixar melhor exatamente a ideia do secularismo, tudo isso que é sabedoria no mundo, tudo isso que é conhecimento do mundo e que se distancia de Deus, que exclui a existência de Deus, o poder de Deus e a atividade de Deus no mundo. Versículo 9 então, Paulo diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes nós finalizamos aqui. Esse é um texto do Velho Testamento. Esse é um texto que está dentro desse processo da vontade de Deus, do plano de Deus, os propósitos de Deus sendo realizados na existência, na humanidade. Versículo 10, Paulo traz para nós a realidade em Cristo Jesus. Paramos normalmente no versículo que diz: nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais penetrou, ok? Para aqueles que o amam. Mas, estava escrito isso, mas, o que é que Deus fez? Nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o quê? Sabe o que é isso? Paulo não está falando aqui de possessão, não. O espírito desse mundo é a mesma maneira como João usa na primeira carta. O espírito deste século, o espírito desse mundo é a maneira, os raciocínios, a maneira como as pessoas entendem, compreendem, constroem a vida, a existência, a realidade. Nós não temos recebido essa forma de pensamento. Nós não pensamos desse jeito, nós não nos processamos desse jeito, nós não nos conduzimos nesse mundo desta forma. Nós recebemos o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus vem ao nosso coração, anunciando para nós, pela pregação da palavra, a mensagem da cruz, essa mensagem que nos liberta, que abre os nossos olhos, que desentope os nossos ouvidos e faz com que a gente comece a ouvir a voz de Deus para a nossa vida, mas não apenas para a nossa vida, mas quanto a todo o propósito de Deus em toda a história, que se consumará no dia da volta de Cristo Jesus e que nos preservará firmes até esse dia dessa volta. Esse Espírito de Deus é que é capaz de fazer com que eu e você possamos nos conduzir diante desta sociedade, diante deste século, separados desse século, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, esse mundo é louco para os que são loucos. Esse mundo não tem sentido para os que ouviram a mensagem da cruz. As maneiras, os sistemas, os esquemas que se desenvolvem não tem sentido para aquele que foi alcançado pelo Espírito de Deus, pela mensagem da cruz, a pregação do Evangelho, do poder de Deus. Temos recebido do seu Espírito, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Você percebe o que Paulo está fazendo mais uma vez com todos esses conceitos que humanamente nós podemos construir, que eles não precisam ser maus em si, mas no momento que eles nos afastam da verdade e da realidade da palavra, eles são pérfidos, eles são malignos, eles nos afastam da vontade soberana de Deus em toda a história. E ele continua no mesmo versículo 13, mas em palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, percebeu? A sabedoria humana, o homem natural, tudo isso que a gente pode estar construindo, que a sociedade constrói, mas que não tem nada a ver com vontade de Deus, não tem nada a ver com submissão a Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E você pensa que o homem natural, você deixou ele de lado completamente? Não, querido.
Paulo também já discorreu sobre isso. Há uma luta constante. E não pense você que a nossa principal luta, ela se encaixa muito mais naquelas coisas assim malucas, que a gente sabe que é pecado, e a gente tenta não querer aquilo, mas neste século é exatamente nos nossos raciocínios, na maneira como nós lemos as coisas, que o homem natural, que o secularismo, que essas sabedorias humanas, elas mais nos pegam, mais nos corrompem. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga a todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Sabe o que é julgar todas as coisas? É a gente olhar para todos os esquemas que o secular, que o mundo, que a sociedade tem dito para nós que é assim. Sabe aquela coisa assim, antigamente era de tal jeito, mas hoje as coisas estão muito mudadas. Sabe aqueles pais que olham a vida dos adolescentes assim, na minha época quando eu era adolescente, namoro era pegar na mão, na frente dos pais, mas hoje está muito mudado. É exatamente assim. Eu estou citando exemplos bobos até. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Não tem essa de assim, hoje é diferente. O que é segundo a vontade de Deus é. Não muda. Deus está construindo a sua história, e Ele chamou e separou um povo em Cristo Jesus, para que esse povo seja separado neste século. E para finalizar, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem conheceu os planos de Deus, e que Ele está realizando em toda a história, que possa dizer para Ele assim, Senhor, eu acho que daqui para frente, o Senhor poderia começar a agir de tal forma, e conduzir para tal fim, aquelas ideias que estão ali em Apocalipse, talvez o final possa ser um pouquinho melhor, talvez o final dessa história, não, aquela ideia de que Jesus Cristo vai lutar contra todos esses príncipes desse século, e que o povo dele, separado com ele, também lutará e vencerá. Acho que não precisa disso, porque tem tanta gente boa, Senhor. Eles só não acreditaram, mas eles são muito bons. Eles vão queimar no inferno? Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse negócio um pouquinho mais bonito no final, já que lá para trás a gente não pode mexer mais. Quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, não temos a mente do mundo. Nós, porém, não julgamos as coisas deste século com a nossa própria mente. Nós não lemos as verdades deste século com a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Você está inserido, querido, em realidades, talvez realidades da educação, da política, da justiça, diversas realidades. A tua mente é a mente de Cristo, que julga todas as coisas a partir da vontade, dos propósitos de Deus revelados em Cristo Jesus, pela palavra da pregação da cruz de Cristo, que é o poder de Deus. Cuidado, eles são sutis demais, os discursos são bonitos demais, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo diz então em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, redenção, restauração da vossa mente. Como é que a gente faz isso?
palavra. Deus está construindo uma história nesse mundo. Não é a sabedoria humana que vai conduzir você e conduzir a mim dentro dos propósitos de Deus. Elas são sutis, elas são bonitas, mas são contrárias a Deus. O poder de Deus para a justiça, para a redenção, para a transformação de onde quer que você esteja, é a palavra da cruz. É o Evangelho de Jesus. Nada mais. Não se engane. Use o escudo da verdade. Porque nós estamos neste século. E este século não brinca. Você recebeu o Espírito de Deus, a mente de Cristo. O que o mundo não conhecia, eu e você, nos foi dado gratuitamente o direito de conhecer pela instrução do Espírito de Deus na palavra que já nos foi revelada. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. E eu queria que talvez você pudesse pensar na sua postura, na maneira como você tem conduzido sua vida e até na maneira como você conduz os seus raciocínios no mundo em que você está. Se você ainda olha muitas vezes para as Sagradas Escrituras e tem questionado a ela, como talvez, possivelmente esteja equivocada, peça misericórdia a Deus. Peça para que Ele te ajude a desenvolver a mente, a sabedoria que é da palavra, que é do Evangelho, e que o mundo não conhece. E mais do que isso, o mundo não aceita, porque elas são espirituais. E o homem natural não aceita as coisas espirituais.